Imagine este cenário. Você finalmente conseguiu. Depois de anos de esforço, economizando cada centavo, investindo com sabedoria e provavelmente comendo mais mioze do que qualquer ser humano deveria consumir em uma vida, você cruzou aquele limite mágico de 7 dígitos. Seu patrimônio líquido mostra um número que começa com 1 e tem 6 zeros lindos atrás dele. Você é oficialmente um milionário. Parabéns! Você se juntou a um clube exclusivo que, no Brasil, representa uma parcela muito pequena da população. Mas aqui está a coisa que ninguém te conta sobre alcançar seu primeiro milhão de reais. No momento em que você atinge esse marco, tudo muda. Não apenas o saldo da sua conta, mas todo o panorama de riscos financeiros que você enfrenta. De repente, você não está mais preocupado apenas em ganhar dinheiro. Você está preocupado em manter esse dinheiro. E acredite, manter a riqueza é um jogo totalmente diferente, com regras totalmente diferentes do que construí-la. Meu nome é João e eu dedico uma quantidade absurda de tempo pensando em dinheiro, preservação de patrimônio e por que algumas pessoas conseguem construir riqueza geracional enquanto outras veem suas fortunas desaparecerem mais rápido do que pizza grátis. Se você está se aproximando desse primeiro milhão ou acabou de cruzar esse limite e quer entender como proteger o que você trabalhou tanto para construir, garanta sua inscrição no canal e deixe o like se isso te ajudar a navegar no complexo mundo da preservação de riqueza. O primeiro inimigo é você mesmo. Agora, antes de mergulharmos nas estratégias específicas que os milionários usam para proteger seu patrimônio, deixe-me compartilhar algo que pode te surpreender. A maior ameaça ao seu primeiro milhão não são crises de mercado, inflação ou recessões econômicas. A maior ameaça é, na verdade, você. Mais especificamente, é a mudança psicológica que acontece quando você vê aquele número de 7 dígitos na sua conta e de repente começa a tomar decisões baseadas em como você se sente em vez de tomar decisões que fazem sentido matemático. Aqui está o que geralmente acontece. Você passou anos sendo disciplinado, vivendo abaixo de seus meios, investindo consistentemente e fazendo escolhas financeiras inteligentes. Então você atinge a marca de R$1 milhão e algo estranho acontece em seu cérebro. Você começa a pensar que desvendou completamente o jogo do dinheiro. Você começa a assumir riscos que nunca teria considerado antes. Você pode esbanjar em hobbies caros, imóveis de luxo ou upgrades de estilo de vida, porque afinal você é um milionário agora, certo? Este é exatamente o ponto onde a maioria dos milionários de primeira geração comete seu primeiro erro crítico. Eles confundem alcançar um marco com o dominar a gestão de patrimônio. É como pensar que terminar sua primeira meia maratona significa que você está pronto para competir nas Olimpíadas. As habilidades que te levaram a R$1 milhão são a base, mas proteger e fazer crescer essa riqueza exige um manual de jogo completamente diferente. As estatísticas são bastante claras sobre o que acontece com pessoas que adquirem riqueza repentinamente, seja por herança, venda de um negócio ou prêmio de loteria. Estudos mostram que uma porcentagem significativa de pessoas que recebem dinheiro substancial acaba perdendo-o em poucos anos. Os motivos variam, mas quase sempre se resumem à falta de estratégias adequadas de proteção de patrimônio. O primeiro escudo, a equipe profissional. Então, o que exatamente significa proteção de patrimônio quando você está lidando com seu primeiro milhão? Bem, não se trata apenas de escolher os investimentos certos ou esconder dinheiro em contas secretas como você vê nos filmes. A verdadeira proteção de patrimônio consiste em criar múltiplas camadas de defesa contra as várias ameaças que podem corroer sua posição financeira ao longo do tempo. A primeira camada de proteção, e provavelmente a mais importante que a maioria das pessoas ignora completamente, é obter ajuda profissional. E eu não estou falando de pedir conselho para o seu vizinho que se deu bem com ações especulativas. Eu estou falando de montar uma equipe de profissionais qualificados que se especializam em trabalhar com indivíduos de alto patrimônio. Aqui está uma estatística que deve chamar a sua atenção. A maioria dos milionários trabalha com um consultor financeiro ou wealth manager. Isso não é coincidência. Pessoas ricas consideram o aconselhamento profissional como a fonte de informação mais confiável. A orientação profissional se torna ainda mais crítica para milionários de primeira geração que enfrentam desafios únicos na preservação de riqueza. Pense assim. Quando você tinha R$50 mil para investir, cometer um erro poderia te custar alguns milhares. Quando você tem R$1 milhão, esse mesmo erro percentual pode te custar dezenas de milhares. As apostas são simplesmente mais altas e a complexidade de gerenciar grandes quantias aumenta exponencialmente. Um bom consultor financeiro não apenas ajuda você a escolher investimentos, ele ajuda você a enxergar oportunidades e pontos cegos que você pode ignorar por conta própria. Eles fornecem responsabilidade durante a volatilidade do mercado e ajudam a garantir que decisões emocionais não desviem sua estratégia de preservação de riqueza cuidadosamente construída. Mais importante, eles ajudam você a desenvolver um plano abrangente e personalizado para sua situação específica e objetivos de longo prazo. O inimigo silencioso, o leão e os impostos.
Mas aqui está a coisa que fica interessante, e isso é algo que separa as pessoas que constroem riqueza duradoura daquelas que só têm dinheiro temporariamente. A preocupação número 1 que os milionários têm não é ganhar mais dinheiro, é sobre impostos. De acordo com pesquisas recentes, a pergunta que mais atormenta os milionários sobre o seu futuro financeiro é como os impostos vão impactá-los. Isso vem antes de preocupações sobre ter dinheiro suficiente para se aposentar confortavelmente ou de viver mais do que as suas economias. Isso faz todo sentido quando você pensa matematicamente. Ao atingir a marca de R$ 1 milhão em investimentos, você provavelmente está em patamares de renda e ganhos de capital mais altos do que nunca. Seus ganhos de investimento são sujeitos a ganhos de capital, IR sobre o lucro da venda. Seus dividendos são tributados, a depender da legislação vigente. Se você ainda está trabalhando e ganhando uma renda alta, pode estar enfrentando alíquotas marginais significativas. Sem um planejamento tributário proativo e legal, você corre o risco de entregar uma fatia gigantesca do seu patrimônio ao governo desnecessariamente. Otimização fiscal, o jogo de xadrez da riqueza. É aqui que a otimização fiscal se torna absolutamente crucial para a preservação de riqueza. Não se trata de sonegar impostos ou usar esquemas obscuros, e sim de entender o código tributário bem o suficiente para minimizar sua obrigação fiscal através de estratégias legítimas que pessoas ricas usam há gerações. Algumas dessas estratégias são relativamente simples. O uso estratégico de previdência privada, PGBL, por exemplo, permite que você deduza as contribuições da sua base de cálculo do imposto de renda, até 12% da renda bruta. Diferindo o imposto. A alocação em LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, proporciona a isenção de imposto de renda sobre o rendimento. Outras estratégias são mais avançadas e dependem da sua estrutura de negócios. Abrir uma holding patrimonial para a gestão de bens pode oferecer benefícios tributários significativos na passagem de herança ou na gestão de aluguéis. O que é realmente fascinante sobre o planejamento tributário no nível do milionário é que o ambiente atual apresenta oportunidades únicas e riscos potenciais que podem impactar drasticamente sua estratégia de preservação de riqueza. A incerteza em torno da futura legislação tributária brasileira significa que indivíduos de alto patrimônio precisam ser proativos ao aproveitar os benefícios fiscais atuais enquanto ainda estão disponíveis. Esperar para implementar estratégias fiscais pode literalmente custar centenas de milhares de reais se as regras mudarem de forma desfavorável. Proteção de ativos, o alvo na sua testa. Isso nos leva a outro aspecto crítico da proteção do seu primeiro milhão, que a maioria das pessoas não pensa até que seja tarde demais. Proteção de ativos. E é aqui que as coisas ficam genuinamente assustadoras se você não estiver preparado. No momento em que você se torna um milionário, você essencialmente pinta um alvo nas suas costas. Não necessariamente para criminosos querendo te roubar, embora isso também seja uma consideração, mas para advogados, credores e qualquer pessoa que possa ver sua riqueza como uma oportunidade para resolver seus próprios problemas financeiros. Aqui está algo que provavelmente vai te manter acordado à noite. Em nossa sociedade cada vez mais litigiosa, qualquer um pode processar qualquer um por praticamente qualquer coisa. Aquele pequeno acidente de trânsito no estacionamento do supermercado, que costumava ser um mero inconveniente, pode de repente se tornar um processo de milhões de reais se alguém descobrir que você tem ativos a serem perseguidos. Não importa se você é a pessoa mais cuidadosa e responsável do planeta. Basta um acidente, um mal-entendido ou uma pessoa que decide que você é a passagem dela para a liberdade financeira. É por isso que pessoas ricas se tornam obcecadas com algo chamado proteção de ativos. Isso vai muito além de ter um bom seguro, embora o seguro seja absolutamente o alicerce de qualquer estratégia. Quando você tem R$ 1 milhão em patrimônio líquido, seu seguro guarda-chuva, Umbrella, deveria cobrir esse valor total. Mas o seguro é apenas o começo. A proteção de ativos sofisticada envolve a criação de barreiras legais entre você, pessoalmente, e sua riqueza. É aqui que entram em cena estruturas como holdings, Sociedade de Propósito Específico, SPE, e fundos exclusivos. Pense assim, se toda a sua riqueza está em contas no seu nome pessoal e alguém te processa com sucesso, eles podem potencialmente acessar tudo que você possui. Mas se seus ativos estiverem estruturados adequadamente dentro de entidades de proteção, mesmo que alguém ganhe um julgamento contra você pessoalmente, eles podem não conseguir tocar na riqueza que é mantida dentro dessas estruturas legais. O objetivo é tornar a busca por seus ativos tão complicada e cara que a maioria dos potenciais litigantes pensará 2 vezes antes de te processar. O jogo da preservação, diversificação. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre algo que é indiscutivelmente ainda mais importante para proteger o seu primeiro milhão, que a maioria das pessoas não pensa até que seja tarde demais. Diversificação de investimentos e gestão de portfólio. Aqui está o que geralmente acontece. Alguém constrói seu primeiro milhão através de uma combinação de poupança no trabalho,
talvez alguma valorização imobiliária e provavelmente uma fatia decente de ganhos do mercado de ações. Eles olham para o portfólio e veem que as ações de crescimento ou o setor que se saiu bem durante a fase de construção de riqueza representaram uma grande parte do sucesso. Então eles pensam, por que mudar o que está funcionando? Isso é como um time de futebol que vence o campeonato com um ótimo ataque aéreo, decidindo que nunca mais precisa correr com a bola. Pode funcionar por um tempo, mas eventualmente os adversários descobrirão como se defender e você ficará sem um plano de apoio. O investidor experiente estrutura seu portfólio como uma fórmula simples, que pode parecer tediosa: equilíbrio entre renda fixa, títulos públicos, CDBs, e renda variável, ações, FIs, BDRs. O objetivo não é maximizar os retornos em um ano específico, mas minimizar a chance de que qualquer evento marcante de mercado possa devastar sua riqueza. A diversificação funciona porque diferentes classes de ativos tendem a ter desempenhos diferentes sobre as mesmas condições de mercado. Quando as ações estão em queda, a renda fixa pode estar estável ou até ganhando valor. Quando a inflação está corroindo os retornos da renda fixa, ativos reais como imóveis ou commodities podem estar valorizando. Lembre-se da matemática da perda. Perder 40% do seu patrimônio significa que você precisa ganhar 67% apenas para voltar para o ponto de partida. Por isso, milionários se concentram tanto em evitar grandes perdas ao invés de perseguir grandes ganhos. O legado. Planejamento sucessório. Agora, vamos falar sobre algo que se torna absolutamente crítico assim que você atinge o status de milionário, mas que a maioria das pessoas adia até que seja tarde demais. No Brasil, no momento em que você se torna um milionário, o governo fica muito interessado no que acontece com seu dinheiro quando você morre. E por interessado, eu quero dizer que ele quer abocanhar uma fatia significativa através do ITMCD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação. As alíquotas variam por estado, mas podem chegar a 8% do valor total dos bens. O planejamento sucessório não é apenas sobre impostos, mas é sobre garantir que sua riqueza chegue onde você deseja, em vez de ficar presa em batalhas legais, ser consumida por custos de inventário ou ser distribuída de acordo com as leis estaduais que provavelmente não correspondem aos seus desejos. Sem um planejamento sucessório adequado, seu R$ 1.000.000 pode se transformar facilmente em R$ 600.000 ou menos até chegar aos seus herdeiros. A fundação do planejamento sucessório começa com documentos legais atualizados. Um testamento, obviamente, mas também procurações e diretivas antecipadas de vontade. Para milionários, estruturas mais sofisticadas se tornam valiosas, como a holding familiar e a doação em vida com reserva de usufruto. Essas estruturas ajudam a evitar o processo de inventário, que é demorado e caro, e garantem que o patrimônio seja transferido de forma eficiente, controlada e com menor impacto tributário. Então, aí está. Seu roteiro para proteger o seu primeiro R$ 1.000.000 de todas as ameaças imagináveis, inclusive sua própria euforia de ter 7 dígitos no banco. Aconselhamento profissional, otimização fiscal, proteção de ativos, investimento diversificado e planejamento sucessório. 5 pilares que separam aqueles que constroem riqueza geracional daqueles que acidentalmente financiam a casa de praia do advogado. A escolha é sua, mas seu futuro milionário está torcendo para que você tome a decisão inteligente.